Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Nós continuamos então no capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E esse subtítulo é: a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. E sabemos que a reencarnação, a proposta da reencarnação é evoluirmos, todos nós, até atingirmos a angelitude. Fomos criados simples e ignorantes, no sentido de nada sabermos, dotados de inteligência e livre-arbítrio, e é através da inteligência e do livre-arbítrio que nós fazemos as nossas escolhas. E quando equivocamos na escolha, evidentemente que nós teremos que repetir a lição. Isso é como um aluno que não aproveitou o ano letivo e depois há necessidade que ele repita o ano se quiser dar continuidade aos seus estudos. Então esta é a proposta. Se a gente imaginar, se colocarmos sempre na nossa mente que nós estamos no educandário, por isso é que a gente aprende também que a doutrina espírita, o centro espírita é uma escola e um hospital, e se é escola é para aprender, e se hospital é para nos tratarmos e curarmos. E quando nós estamos numa escola, a necessidade que a gente faça a lição, aprenda, façamos os exercícios para que a gente progrida. E quando a gente está enfermo, a necessidade que a gente faça os tratamentos apropriados para melhorar as nossas condições de saúde. No caso de doutrina espírita, o estudo, o conhecimento será sempre à luz da doutrina. São os livros da codificação, que são 5 livros trazidos por Allan Kardec, as revistas espíritas também editadas por ele em Paris, e a obra desdobrada, que é a obra de Francisco Cândido Xavier, que vai trazer as informações a respeito dos 5 primeiros livros da codificação. Portanto, se nós estamos aqui para aprender, há necessidade que a gente tenha o conhecimento da doutrina. E se estamos aqui para curar as nossas mazelas, as nossas feridas, se a gente colocar a receita, é evangelho. A receita é evangelho, sempre. Porque o evangelho é que vai nos falar de amor. E quando a gente tem o sentimento de amor, a gente já começou a caminhar nesse processo, nessa dieta que vai nos trazer a cura das nossas enfermidades. E evidentemente que a água fluidificada, o passe, a convivência com os companheiros nos ajudarão muito. Mas o importante é assimilarmos e colocarmos em prática as orientações do Evangelho. Por isso é que o Chico dizia que é fácil as pessoas adentrarem ao centro espírita. O difícil é o centro espírita adentrar, quer dizer, entrar dentro das pessoas, porque a proposta do centro espírita é a transformação do homem. E nós só vamos crescer, evoluir, e a humanidade só vai melhorar quando esse homem, que somos nós, tivermos melhorado. E como a gente sempre terceiriza a melhora, a gente sempre acha que é o marido, a sogra, a nora, o cunhado, o vizinho que tem que melhorar e a gente não, nós vamos continuar nessa dificuldade até entendermos essa proposta de Jesus. Por isso é que o filho pródigo, e todos conhecemos a parábola do filho pródigo, só voltou para casa a hora que ele caiu em si. O Espírito Emmanuel, pela psicografia do Chico, tem várias mensagens quando ele se refere ao cair em si. E o que é cair em si? A gente refletir nas nossas inferioridades e termos a proposta da transformação. Então eu reconheço que eu sou vaidoso, que eu sou egoísta, que eu sou orgulhoso, eu reconheço. E quando eu reconheço, eu começo essa caminhada para me encontrar num ser como Deus nos propõe, mais perfeito. Então este é o objetivo. Se nós não nos conhecermos, nós teremos dificuldades em modificar. Por isso, aquela orientação
trazida, atribuída ao filósofo Sócrates, mas que na verdade ela é muito anterior, que estava inserida, inscrita no portal do Templo de Delfos, na Grécia, muito antes do filósofo Sócrates. Conhece-se a ti mesmo. E é a questão 919 do Livro dos Espíritos, conhece a ti mesmo. Se nós não tivermos essa condição, nós vamos continuar com muitas dificuldades. Doutrina Espírita falando em reencarnação, e nós nos lembramos de algumas reencarnações, e a obra de André Luiz vai falar em muitas delas, mas trouxemos para a nossa ilustração um fato real ocorrido na cidade de Coimbra, em Portugal. A cidade de Coimbra é uma das cidades mais lindas. Todo o país, Portugal, tem cidades belíssimas, e Coimbra é uma delas. Coimbra, lá por muito tempo viveu a Rainha Isabel, que sempre estamos fazendo referências sobre ela, e também o marido, o rei Dom Dinis. Lá está o corpo de Isabel. Tem uma igreja que fica no alto de uma montanha, de um morro lá, que lá está o corpo incorrupto da Rainha Santa Isabel. O que é um corpo incorrupto? Está inteiro, desde o século XIV ele está lá. E de tantos em tantos anos a Igreja Católica promove uma procissão e esse corpo é levado em procissão. Não é todo ano, de tantos em tantos anos acontece isso. E lá também nessa cidade está, e já falamos também várias vezes sobre a importância da Universidade de Coimbra. A Universidade de Coimbra, fundada pelo rei Dom Dinis. Muitos dos nossos grandes intelectuais, dos nossos políticos ali da idade no período da Inconfidência Mineira e depois como baluartes da independência do Brasil, estudaram em Coimbra. Muitos desses notáveis que fizeram a história do Brasil para chegarmos ao Império, à independência, ao Império e depois à República, estudaram lá. E nessa cidade, nessa universidade, estudou um rapaz que chamava-se Mário Sobral. O rapaz, para estudar numa universidade dessa, tem que ter um certo padrão econômico, é uma universidade que é o sonho de consumo de muitos e muitos brasileiros. Ele estudou lá, família com uma certa condição financeira, estudou. Lá ele conheceu uma jovem, se enamorou dessa jovem, casou com ela, tiveram 3 filhos, mas a universidade, ao mesmo tempo em que ela leva o conhecimento, se não houver a vigilância, pode também haver o descaminho. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele acabou se desencaminhando, ele a si mesmo. Envolveu-se na boemia e perdeu a oportunidade de constituir uma família com muita dignidade, como era a família dele, de onde ele era oriundo. E nessa história de boemia, ele acabou se encontrando uma jovem e se enamorou perdidamente dessa moça. Separa da esposa, abandona os filhos e vai viver com essa jovem. Essa jovem era da noite, era da boemia também, não tinha um laço de maior compromisso, e ele tinha um ciúme muito exacerbado com relação a essa jovem. E num determinado momento, ele acaba cometendo o que hoje chama-se feminicídio. Ele acaba estrangulando a moça. E no que ele estrangula a moça, daí a pouquinho ele também, naquele desespero de ver a moça sem vida, desencarnada, ele comete o suicídio. Ele se enforca. Vai para o plano espiritual, fica muitos e muitos anos no plano espiritual, e a reencarnação é lei. E lei a gente cumpre. Reencarna. A proposta da reencarnação. E como é que vai ser essa reencarnação? Primeiro, o sentimento a consciência dele. No momento que ele estrangulou a moça,
as mãos dele, pela própria consciência, ficaram no pescoço da jovem. Essa jovem se chamava Eulina. A mão já ficou lá. Ficou muitos e muitos anos no plano espiritual e reencarna. E o Camilo, que é o autor do livro que se chama Memórias de um Suicida, e essa história está entre as histórias lá desse livro, Memórias de um Suicida. O Camilo foi um grande escritor português. Chamava-se Camilo Castelo Branco. E esse Camilo, ele perdeu a visão. E um fato interessante, não está no livro, evidentemente, que quando o imperador Dom Pedro II é destronado por um golpe militar que houve aqui no Brasil, ele vai para a Europa e ele, como intelectual que era, o imperador, ele propõe conhecer duas pessoas que eram europeus, um em Portugal e outro na França. Portugal era exatamente o Camilo. E ele então manda uma mensagem ao Camilo, dizendo que gostaria de conhecê-lo. E o Camilo manda a resposta que não tinha interesse em conhecer o ex-imperador do Brasil, porque ele, Camilo, estava sofrendo muito porque ele havia ficado cego. E o imperador então responde que iria a si mesmo. E foi. Embora não houvesse uma agenda, mas num sentimento de humildade, ele vai visitar o Camilo. E chegando lá, ele diz ao Camilo assim: eu perdi o trono, perdi a pátria, perdi a esposa, porque logo depois que ele foi banido do Brasil, a esposa dele, Teresa Cristina, desencarna. Perdi o meu neto, porque o menino desequilibrou de uma maneira tal que foi internado numa clínica para doentes mentais na Áustria. Ele era de origem, o neto do imperador, era de origem austríaca pela parte de pai. E de mãe também, mas ele vai para a Áustria e lá ele fica internado até o desencarne dele, que deve ter sido no início do século passado. Portanto, fatos reais. E, no entanto, eu estou aqui para te visitar. Então ele vai lá, dá uma lição de humildade e conta para o Camilo tudo isso que estava acontecendo. Mas mesmo assim, o Camilo atenta contra a própria vida e também comete o suicídio. Como todos sabemos, a história está no livro que se chama Memórias de um Suicida. E aí, então, passaram-se os anos, todos recolhidos, todos amparados, e o Camilo, então, vai ver o destino do Mário, esse amigo dele, lá das zonas de dificuldade, quando eles estavam ainda em espírito, e o Camilo já se preparando para uma reencarnação. E ele chegando lá, era uma casa, imaginemos uma pessoa em grande dificuldade existencial. Casa de madeira, daquelas de madeirite mesmo, forrada de folha de zinco ou de folha de coqueiro, alguma coisa assim. Lá estava uma pessoa sem as mãos e que tinha como se fosse acessos, tinha uma dificuldade, tinha asma, tinha um grande desequilíbrio. Quando ele olha aquele ser que estava ali naquela cama, ele percebe que aquele olhar, aquela cabeleira, um olhar de muito desequilíbrio, aquela cabeleira era a mesma daquele amigo dele lá das zonas umbralinas, o Mário. Olhou, achou que parecia, mas o Mário era tão assim, destemido, tão corajoso, tão envolvente, tão bonito, e estava ali naquela condição, enfermo daquele tanto. E o amigo espiritual que acompanhava o Camilo diz a ele: aprofunde nas telas mentais das pessoas que estão para você entender a história. E ele começa a observar as dificuldades que foram para que aquele Mário reencarnasse naquela condição
de muito sofrimento. Nasceu em um prostíbulo. A mãe engravidou ali naquela condição no prostíbulo, lembrando que ele vivia e gostava muito quando na outra encarnação da boemia, dos prostíbulos, das prostitutas, ele gostava. Então a atração reencarna ali. A hora que a mãe vê a situação daquela criança sem mão, dando acesso, percebendo já bebê um grande desequilíbrio, ela diz: não quero. E muitas vezes a gente percebe isso. Muitas situações de aborto, de hidrocefalia, de encefalia, de outras coisas mais. Misericórdia de Deus para que essas crianças, esses espíritos nasçam, mesmo que seja numa condição altamente adversa, porque é melhor do que ficar nessas zonas umbralinas. Por isso que a Legião dos Servos de Maria, quando chegam e percebem o sofrimento desses espíritos que atentaram contra a própria vida, eles determinam que reencarnem imediatamente. Não falou assim: ó, vamos planejar, vai ser na casa do fulano, com Beltrano. Não, reencarne imediatamente, seja em qual condição for, porque mesmo desencarnando com essa dificuldade, é melhor do que lá nas zonas umbralinas. E aí a mãe falou que não queria, mas existia uma lavadeira, no tempo das lavadeiras ainda, porque depois da máquina de lavar roupa e da máquina de secar não existe lavadeira. Mas os mais antigos devem se lembrar o sofrimento das lavadeiras. Primeiro, não tinha água encanada, então lavava-se muito no córrego. Hoje, se for lavar roupa no córrego, a pessoa que usar a roupa, ela vai dar uma alergia de tamanha grandeza devido à poluição dos rios e córregos e tudo mais, então seria impossível. Mas não sendo assim, tinha que ser a água tirada no saril mesmo. E aí era a profissão de lavadeira, profissão de passadeira, buscava a roupa na casa da patroa, levava para lavar nesses lugares, trazia a roupa passada, organizada. Era essa a profissão dessa senhora. E a hora que ela viu que a mãe não quis, ela foi: eu quero. Olha que beleza de sentimento. Eu quero essa criança. E levou para casa, começou a cuidar, para que a criança não, depois já adolescente, maior, não vivesse de esmolas. Ela trabalhava dobrado, lavava mais roupas, passava mais roupas para atender às necessidades do menino, que eram muitas, uma criança enferma. Mas a mãe desencarna, essa mãe adotiva desencarna. E aí o Camilo olha para o lado, exatamente porque o mentor dele, o que eu acompanhava, diz: olha aquela menina que está ali. Essa menina, que no caso seria irmã adotiva dele, é que cuida. Ela tem um carinho exacerbado pelo que foi Mário. Observa para você ver quem ela é. Ele olha na tela mental daquela jovem e vê ali a Eulina. Ela reencarnou nessa condição mínima, com essa mãe com essa dificuldade, morando nesse casebre, e era ela que cuidava do Mário. Sem mãos, torturado de toda maneira, com muita dificuldade de todas as espécies, e ela ali, naquele sentimento de amor para cuidar do Mário. Aquela mesma moça que ele encontrou no prostíbulo e que as mãos dele ficaram impregnadas no pescoço dela, porque naquele momento de desespero, de ciúme, essa coisa toda, ele acabou cometendo esse feminicídio, que é um nome bem moderno. E ela reencarna, e aí a gente fica imaginando a beleza do sentimento da fraternidade, o sentimento do amor. Porque se fosse um espírito mais equivocado, dizia assim: Mário, tô fora, não quero saber dele, da outra vez ele já me estrangulou, e dessa vez o que será que ele vai fazer comigo? No entanto, ela estava lá
para auxiliá-lo naquele processo daquela reencarnação de muita dificuldade, mas uma reencarnação redentora. Agora há pouco a gente estava lá na cozinha e eu ainda instiguei as meninas, porque estava perguntando se o espírito retrograda, quer dizer, se a evolução do espírito pode ser voltar. E aí eu pergunto aí, mas e aí, como é que fica? Numa encarnação, por exemplo, que a pessoa tenha sido muito rica, ou muito poderosa, ou muito bonita, e na outra encarnação ela vem sem mãos, dando acesso, enferma, retrogradou, quer dizer, voltou. Vamos usar um termo assim bem fora do contexto, né? Voltou para trás, para entender mesmo, voltou para trás, né? Porque se volta só pode ser para trás, né? Voltou para trás, e aí a Luciana explicou muito sabiamente, não. Ela só retrogradou na sua condição física, na sua condição intelectual, naquele momento, na sua condição de poder ou na sua condição financeira, porque são coisas sazonais, são coisas passageiras. No entanto, o espírito aproveita aquela encarnação de muita dificuldade, de muito sofrimento, para exercitar sentimentos de abnegação, de renúncia, de devotamento, e os que estão próximos também realizam esse trabalho de muito amor. Por isso é que a gente, no começo, a gente não vê a relação da mãe adotiva com o fato ocorrido na cidade de Coimbra. O Camilo não conta se ela tinha alguma relação. Um espírito bondoso, abnegado, que vem naquela condição humílima, com muita dificuldade financeira, porque se ele viesse e fosse uma pessoa com mais posse que o adotasse, já não teria o mesmo mérito, porque teria mais médicos, mais tratamentos, mais remédios, mais recursos. Então havia necessidade que ele viesse naquela condição. Mas para zerar a conta, houve a necessidade que a Eulina viesse junto. Como ela tinha sido a vítima na outra encarnação, ela vem nessa para atendê-lo no seu amor fraternal, na sua caridade. Isso a gente aprende com doutrina espírita. Portanto, qualquer que seja a aflição, e nós sempre estamos falando isso, qualquer que seja a nossa aflição, a nossa dificuldade, nós vamos bendizer o Senhor, em tudo dai graças. Vamos bendizer o Senhor, porque esta é a oportunidade bendita do nosso processo de evolução espiritual. Então a pátria, que muitos reclamam tanto, a pátria é a pátria bendita, a pátria é abençoada por Jesus e delegada a Ismael, o anjo protetor do Brasil. A nossa doutrina tão abençoada, a nossa família, que muitos às vezes acham difícil, mas poderia ser mais complicada ainda, as nossas condições de saúde, o nosso trabalho, enfim, nós estamos no momento assim, da maior felicidade das nossas vidas, porque nós estamos tendo o entendimento, a compreensão da terceira revelação, que é exatamente essa que nos traz os primórdios, os princípios do Evangelho de Jesus para colocarmos em prática. Que Ele nos abençoe e nos conceda muita paz. Vamos.